Vou desligar o meu Passando microfone. vontade, né? É verdade. Para, filha, espera. Eu vou desligar meu microfone, porque aqui eu tô na luta com a Helena. Tá bom. Mas espero que vocês aproveitem a aula do vinho de hoje, tá? Quem vai se apresentar, de qualquer forma. Ah, você já colocou para gravar? Já. Bora. Então, Tá certo, eu vou me apresentar. Primeiro eu vou ver se o áudio tá bom, porque eu geralmente uso Zoom, então pode estar muito alto ou muito baixo, tá bom? Ou que é melhor? Não, tá bom. Uhum. Tá bom? Tá claro? Beleza. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver como é que eu uso isso aqui. Eu podia ter usado o Zoom, eu abri o Meet, mas poderia ser assim, mas tudo bem. Não. É tudo uma questão de adaptação. Porque eu prefiro o Zoom também. É tudo uma questão de adaptação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. É que o Meet, quando você compartilha a tela, você não consegue se ver. Eu me incomodo um pouco com isso. Ah, é? É. Não, eu não quero me ver. Vocês estão em outro lugar. Eu vou, se eu olhar para cá, são vocês. Eu não Então, quero me ver. Então, deixa eu ver se vocês veem uma apresentação. Check. Ah, se eu fechar essa telinha aqui, ele. Que coisa. Vou ter que achar um lugar para essa telinha, então. Pô, agora escondeu. Isso, agora sim. Vocês conseguem ver a apresentação? Uhum. Sim. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Então, bom dia a todos. Eu vou me apresentar no meio da apresentação, porque faz parte do script, exato. Mas hoje é uma apresentação sobre o que ninguém te ensina sobre a vida. A Isa tinha me pedido para falar sobre ansiedade, temperância e tudo mais, mas eu, olhando as minhas coisas que eu tenho anotado aqui e tudo mais, eu vi que eu não tenho nenhuma pílula mágica para isso. Mas quando eu fui olhando as minhas coisas e organizando esses insights que vocês vão ver aí que eu tenho, que eu venho coletando já fazem uns... Eu tenho coisas de 18 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Então, coisas que foram evoluindo, coisas que eu aprendi em um livro, vi em outro, aí acabei juntando, fazendo algo um pouco diferente, com base em 2 ou 3 coisas. E eu acredito que isso é que vai te dar ferramentas para você lutar contra os seus impulsos e daí sim você vai conseguir controlar a ansiedade, temperância, vai ter mais temperância com isso, e seus medos, suas angústias. Eu acho que é isso mais ou menos que eu tenho que passar hoje para vocês. Então vamos andando aqui. Bom, aqui tem um caminho do que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai falar do propósito de vida, que eu acho que se você não sabe o seu caminho, você não sabe para onde você está indo. Então, e depois a gente vai se perguntar o que é família. E para mim é importante definir esse escopo, porque reduz muito das coisas que a gente às vezes carrega e das decisões que a gente tem que tomar na vida. Então é importante ter isso em mente. Aí eu vou explicar os recursos mais escassos do mundo. Esses 2 recursos são dois, não é ouro, não é combustível fóssil, nada desse tipo. Mas com esses dois, a gente consegue tomar as decisões, as próprias decisões na vida, sabendo que eles são limitados e a gente tem que... Eles são muito valiosos para a gente. Aí é que a gente faz uma outra pergunta, define o que é felicidade, porque muitas pessoas não sabem o que é isso, e acabam buscando outras coisas no meio do caminho. O que podemos aprender com o estoicismo? Eu sou um grande fã de estoicismo, mudou a minha vida, então eu vou passar uma pitadinha do que é estoicismo e como a gente pode aprender com eles, com os estoicos. Aí a gente passa para Deus está sempre falando conosco.
Então, eu vou pincelar algumas coisas de como a gente consegue ouvir um pouco mais o que Deus está falando para a gente. E eu vou apresentar, acho que pode se dizer o maior inimigo nosso, que a gente precisa dar um nome a esse inimigo, porque é de suma importância que a gente lute. Porque desde que a gente nasceu, a gente vem lutando contra ele. Algumas pessoas não vêm lutando, algumas pessoas só ignoram, mas hoje a gente vai tirar a máscara dele e descobrir quem é ele. Para fechar essa parte, eu vou pincelar os quatro, the four agreements, os 4 acordos, que é, assim, para mim é um guia tanto quanto um guia prático do que fazer para você conseguir buscar tudo que a gente vai comentar aqui anteriormente. As crenças limitantes, eu estava falando com a Isa e eu acredito que a gente vai talvez ter que tirar isso daqui, porque vai ser muito longa a apresentação. Então, esse é um ponto que eu posso remover, a gente vem e traz num outro momento, e daí a gente passa para umas perguntas, então anotem o que vocês precisarem, para a gente olhar e voltar em alguns slides e comentar e tentar debater alguma coisa mais a fundo, porque o que eu vou passar é simplesmente superficial. Então, vamos lá. Avisos que eu acho bem importantes. Eu posso até ensinar, mas só vocês podem aprender. Lembre sempre também que a porta só abre por dentro. Então, tudo que eu ensinar aqui, são vocês que vão descobrir o caminho de como aproveitar isso, na verdade. E uma vez que essa porta está aberta, você pode começar a se sentir sozinho e deslocado. Mas vocês têm sorte de ter mais pessoas que estão em busca da verdade, então vocês não vão se sentir tão sozinhos. Mas quando vocês olharem para o mundo lá fora, vocês vão ver que nem todo mundo está todo mundo está meio que tampado, está meio que sem ver o que a realidade é. Agora sim, para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, sou marido da Isabela, pai da Helena, eu trabalho com tecnologia e sou um filósofo com grande interesse em finanças, saúde e tecnologia. Meu propósito de vida é que eu seja o melhor que eu fui ontem, que seja melhor ser humano, mais próspero, forte, sábio e justo. O melhor pai e o melhor marido. Eu demorei anos para descobrir o meu propósito. Mas são anos que eu venho buscando esse propósito. E por anos, esse propósito foi como se fosse uma meta. Foram metas e objetivos que eu fui alcançando, porque a gente só chega no nosso propósito na hora que a gente consegue evoluir. Então, não tem nenhum problema se hoje em dia você tem metas, mas saiba que propósito, ele é alguma coisa que ele não tem fim. Então, até o dia que eu morrer, eu posso ser melhor do que eu fui ontem, eu posso ser um melhor marido e melhor pai. A partir do momento, mesmo se eu não tivesse uma filha, eu poderia ser pai de alguém, poderia ser um mentor para alguém, mesmo se eu não fosse casado com a Isabela, eu poderia aspirar e me tornar cada dia melhor para quando eu me casasse, eu estar preparado para isso. Então, são sempre coisas que são eternas e só dependem de você. E aqui em cima tem uma iluminação que diz que o meu propósito ele é direcionado a Deus. Então, se esse propósito não está alinhado com Deus, ele fica vazio. Então, essa iluminação que tem aqui em cima sempre remete a Deus nos slides aqui e na simbologia que eu estou passando. Então, deixa eu voltar que eu ainda tenho umas perguntas. Aqui, ó, quem quiser levantar a mão ou qualquer coisa do tipo, pode falar, mas quem tem metas aqui
os próximos 10 anos? Ninguém? Não? Hum. Ah, muito bom. Muito bom. Eu vi para os próximos 5. E para o próximo ano. E mais perto ainda. Vocês verificam essas metas todo mês, pelo menos todo mês, para saber se vocês estão alinhados, se as decisões que vocês tomam diariamente estão alinhadas para isso? Essas são perguntas que eu deixo no ar, porque foram coisas que me levaram a esse propósito de vida. São coisas que eu fui descobrindo no meio do caminho. Inicialmente eu tinha objetivos, o objetivo de ganhar mais, o objetivo de ser promovido, e essas coisas acabaram me levando para o meu propósito, e direcionaram diversas decisões na minha vida. Mas uma vez que a gente determina nosso propósito, é muito mais fácil depois quebrar ele em metas, quebrar ele em tarefas e saber o que dizer não para isso. Porque dizer não é mais importante até mesmo do que dizer sim. Então vamos lá, o que é família, gente? O que é família? Para mim, família é esposa, marido e filhos. Sejam eles adotados, nascidos, o que seja. Irmão, amigo, mãe, pai, são parentes muito próximos para mim. E assim, vai divergir de muita gente, mas ainda, além da esposa e do marido, você tem os filhos, e os filhos nessa idade aqui que estão na foto. Porque vai ter uma hora que, se você educar bem, eles vão criar a própria família deles. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine a seguinte situação. Você tem uma esposa e um filho. Eles estão morrendo. Qual que o marido deve salvar? Pode falar, não existe resposta errada. A esposa. A esposa. Tudo bem? A esposa. E se o marido e os filhos estão morrendo, quem que a esposa salva? O marido. Não. Não, não assim, né? A minha... Ô, Vinícius, Ah, o que deve salvar, eu não sei se é o correto que eu vou dizer, mas o que eu salvaria são meus filhos. tá certo, tá certo. Assim, na minha visão, é o que a gente deve salvar. É, que as mulheres devem salvar, desculpa. Porque a hierarquia da família, ela funciona assim: o homem protege a mulher protege os filhos. E Deus protege o marido. Exato. Tenha iluminado aqui, em cima do Deus protege o marido, e é isso aí. Então, essa sempre é a hierarquia. Quando você sabe qual é a hierarquia, fica muito mais claro a vida para você. E os deveres e obrigações que a gente tem que seguir com isso. Então, é por isso que eu acho importante dar nome à família. Aqui. Agora a gente pula para uma outra parte, que é, para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar é válido. Então, se você não encontrou seu propósito ainda, a busca que a vida vai lhe mostrar, a gente tem que buscar porque a vida vai lhe mostrar o propósito. Então, a vida está sempre falando com a gente. Temos que estar sempre atentos, focar em coisas maiores, como eu mencionei, família, filhos. A sua profissão é meio que um meio para um fim, não é quem você é. Eu falo no começo que eu trabalho com tecnologia, eu não sou programador. É uma diferença que eu encontrei na minha vida que representou muito me faz ficar muito mais aberto a coisas, assim. Se eu ver uma possibilidade de
conseguir mais dinheiro, passar mais tempo com a minha família. E em um outro trabalho, eu não tenho o menor apego de trabalhar com a outra coisa. Então, às vezes, a pessoa fica muito apegada e ela não consegue tomar a decisão que é mais correta na vida dela, porque ela não sabe que o mais importante é a família e os filhos, que a única forma que a gente tem de vencer o tempo são essas, são criar a nossa família para os nossos filhos perdurarem, porque o nosso tempo é limitado aqui. Então, imagine assim, se eu estou na... Imagine que eu estou em um lugar e pergunto para vocês, eu estou indo no lugar certo? Eu estou indo na direção, eu estou indo reto num quarto. E eu pergunto para vocês, eu estou indo na direção certa? A, a única resposta que vocês podem fazer seria uma próxima pergunta. Seria para onde você está indo? Porque quando eu responder para onde eu estou indo, vocês vão me dizer, ah, você está indo certo, você está indo errado. Eu estou indo de frente, tem um armário. Eu estou indo de frente, eu quero chegar no armário. Agora vocês sabem. Então, vocês conseguem perceber que toda a conjuntura de valores nasce quando você tem um propósito claro e sabe aonde você está indo. Então, a busca do seu propósito, ela é muito importante. Como eu falei, propósito é diferente de projeto. Projetos não dão sentido para a vida. Então, a gente tem que usar as virtudes como guia para a gente se tornar alguma coisa melhor. Imagine assim, como eu comecei a entender sobre o meu propósito. Foi com coisas pequenas. Foi assim, eu tenho dificuldade de acordar cedo. O que eu preciso vencer? Eu preciso vencer a preguiça para avançar para o próximo degrau da vida. E o próximo degrau de consciência, eu vou saber do meu defeito e vou saber que estou lutando contra ele. Esse é o próximo degrau de consciência que vocês têm que perseguir. Entender o que está freando vocês na vida. Lembra sempre que quando você vira as costas para um problema, ele não desaparece. Ele te pega pelas costas. Então, ilumine as suas sombras. Imagine que você tem uma lanterna de baixa potência e você consegue iluminar só o que é do seu interesse. Então, o conhecimento, ele está nessa parábola aí. A busca de ampliar essa lanterna é um propósito nosso. Então, imagine que existem pessoas que passam por uma floresta inteira e tudo que elas veem é lenha, tudo que elas veem é lenha para queimar. Elas não conseguem enxergar a, a beleza da floresta, o que a floresta faz, o que as árvores fazem para nós, os frutos que elas trazem, todo o ecossistema que tem nela. Então, imagine que esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Aumentar a nossa perspectiva, o nosso interesse sobre as coisas. E aqui eu remeto de novo no nosso porquê, no nosso propósito. O seu porquê tem que ser sempre maior. Porque você pode escrever seus objetivos, suas metas, deixar tudo planejado para o dia seguinte, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida vai bater na sua cara assim que o seu alarme tocar na manhã seguinte. E você tem que fazer uma coisa para você mesmo. Você tem que lutar de volta. O seu porquê tem que ser maior que aquele soco. Maior que a derrota e a dificuldade que possa aparecer. O seu motivo, se seu motivo não é maior que isso vai nocauteá-lo todos os dias. Então, não há nada mais importante do que esse porquê.
porque isso é uma das maiores ferramentas que vão ajudar a gente a lutar contra o inimigo, que eu vou tirar a máscara logo menos. Os recursos mais escassos. Por que a gente precisa entender esses recursos? Porque não é ouro, não é nada que vai nos limitar. Tudo que nos limita é tempo e energia. O nosso tempo é limitado e a nossa energia é limitada. Ninguém tem energia infinita aqui. Quando eu digo energia, eu digo realmente a gente come carboidratos, o corpo transforma em energia, para a gente conseguir fazer alguma coisa. Não é nada iluminado, nem nada do tipo. Então, todos nós temos que focar em alguma coisa. E após algum tempo, descansar. Por isso, se você sente que não chega a lugar nenhum, que não consegue conquistar nada, avalie atentamente aonde está indo sua energia. Tem que ter foco. Não pode deixar as coisas externas tirarem você do seu caminho, do seu eixo e do seu propósito. Direcione a energia para o lugar certo. Afinal, ela é limitada. Aí a gente diz aqui que qualquer disciplina oriental vai te ensinar a se concentrar como primeiro exercício e dominar sua mente e pensamentos. Um laser é muito mais potente do que qualquer pequeno flash, do que vários pequenos flashes de luz. Então, organize seu dia, não gaste energia pensando no que você vai fazer na hora. Tem até um ponto famoso do Zuckerberg, o criador do Facebook, que ele diz que ele usa sempre a mesma camiseta, a mesma cor de camiseta, para não ter que tomar decisão, para só utilizar a decisão dele quando for necessário. Então, ele está com a energia focada na decisão que é precisa. E, assim, é um pouco demais, mas acredito que a gente pode fazer, se pensar em coisas do nosso dia a dia, por exemplo, alimentação, chegar na hora e pensar no que vai fazer, pensar no que vai comer, é um desperdício de energia e daí sua mente pode dizer, saber, comer o que tem aqui. Em vez de, se você está preparado, se você gastou sua energia antes para se preparar, na hora você só tem que decidir em abrir a geladeira, colocar no seu prato e comer, esquentar e comer. Então você precisa dessa energia para lutar as outras batalhas, então não gaste ela à toa. Agora o tempo. O tempo, o tempo é duro, o tempo é implacável. Todos nós sabemos que a gente vai morrer. Memento Mori é exatamente isso. Lembre-se de que você morrerá. Lembre-se de que você é mortal. O Marcos Aurélio que dizia isso daí, em Meditações. Ele fazia Meditações é um livro que ele escreveu, mas ele nunca foi, não era para ser publicado. Ele é um diário dele para ele mesmo. Então, ele relembrava e reforçava esse conceito de que ele é mortal, de que ele vai morrer, mesmo ele sendo um imperador e sendo um dos homens mais poderosos daquela época, e pode-se dizer de todas as épocas até hoje conhecidas. Então, o, o duro ponto do tempo é que a gente não sabe se a gente tem 50 anos, 10 anos, um ano, ou só amanhã. Esse que é bem complicado. E ele não volta. Então, sempre a gente tem que fazer o nosso melhor. Pois pode ser a última vez que vamos conseguir apresentar esse melhor. Então, pense sempre quando você vai gastar tempo com qualquer coisa. O seu tempo é precioso. Não engaje em discussões sem fim, política, celebridade, fake news. Esteja bem atento ao trocar o seu tempo pelo dinheiro, porque de tempo nós somos milionários quando nascemos e vamos gastando ao longo. Se alguém fez alguma coisa contra você que não afetou você ou sua família,
de uma maneira crítica, deixe para lá. Não engaje, não gaste energia. A vida é sempre para frente. Se afaste de pessoas medíocres. Não. Lembre-se de que você não precisa ter opinião para tudo, assim como eles hoje projetam que você tem que ter opinião de tudo, você tem que falar tudo, você tem que. Então, diga que você não sabe, que você está focando sua energia em outras coisas, em coisas importantes no seu propósito. Não desabafe com ninguém. O desabafo, ele não é a busca de solução. Ele é simplesmente você está jogando o que está dentro de você para outra pessoa. Em vez disso, discuta, procure opções, procure alternativas. Trabalhe a mente de uma forma diferente. E nunca duvide de você mesmo. Aqui eu apresento o caminho da vida. A gente nasce, tem diversas possibilidades para a gente. E essas possibilidades, esses caminhos pretos, são caminhos que foram fechados e a gente só tem o agora, o hoje. A gente não pode perder tempo e energia com o passado e nem gastar muito tempo e energia com o futuro, porque a gente não controla, a gente tem que se preparar, mas a gente tem que colocar o máximo de energia no hoje. Então aqui ele fala: time is your ultimate investment capital allocation. Spend that wisely. Where you put your time is where your energy goes, and your happiness will flow along. Então, não existe nada mais caro para gente do que tempo e energia. Todos os bilionários com 90, o Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, com seus 90 anos aqui, daria tudo para estar de volta nesse ponto. Daria todo o dinheiro dele. E aonde você põe a sua energia é aonde a sua felicidade vai. Então lembre sempre que só o seu propósito pode te guiar. Só o seu propósito pode te fazer. Então, essa busca pelo propósito, pela verdade, ela é a melhor coisa, o melhor ponto que você implica o seu dinheiro. O seu dinheiro, não o seu tempo. Mas Ah, aqui temos técnica na brevidade da vida. Eles falam, a gente se pergunta muito assim, nós estamos passando mais rápido pelo tempo? O tempo será? Porque as coisas parecem que voam. Quando a gente é criança, a gente tem aquela impressão de que a gente tem o nosso aniversário e depois o Natal, ele está super longe. E demora milhões de tempos para chegar. Mas, assim, uma coisa eu garanto para vocês, a natureza continua a mesma. Mas ela passa desse jeito e a gente continua medindo o tempo e espaço da mesma forma. Mas nós somos iludidos pela tecnologia e pela produtividade que achamos que podemos ter com ela. Um exemplo é o excesso de informação que a gente tem hoje em dia. A gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu com a Revolução Industrial. Antes faltava comida e a gente morria de fome. E hoje a gente culpa o supermercado pelo nosso excesso de peso e pela nossa falta de autocontrole. A tecnologia é a mesma coisa. Culpamos ela pela falta de controle que temos de gerenciar o nosso tempo e de fazer com ele e o que fazermos com ele. E ter a consciência do quanto é o suficiente ter feito. Então, muita gente põe um esforço tremendo e não para de trabalhar, porque se hoje você quiser, você não para de trabalhar, diferente daquela época de antigamente, que você está na fábrica e tocou aquela sirene, você volta para casa e acabou. Então a gente tem que ter ciência do que e o nosso propósito, nossos objetivos, eles ajudam a, a ter a ciência de que a gente fez o que tem que ser feito hoje e de que a gente pode dormir os sonos justos depois disso.
Aqui, como eu falei, o Seneca, ele fala sobre ele fala sobre a vida. It is not that we have so little time, but that we lose so much. The life we receive is not short, but we made it so. We are not ill provided, but we used what we have wastefully. Então, Seneca, ele critica um pouco antes no livro um pensamento do Aristóteles. O Aristóteles fazia uma crítica a, a dizer que por que as tartarugas vivem tanto e os humanos vivem tão pouco? Mas aí o Sêneca questiona Aristóteles no livro, dizendo que o Aristóteles tão sábio, fazendo questões tão pífias como essa, ele diz aqui nesse texto, a vida tem que durar o quanto ela dura. De tempo não somos carentes, mas pródigos. O que acontece é que desperdiçamos muito tempo. O tempo precisa sempre ser planejado, até mesmo o tempo de descanso. E a única forma de vencer o tempo. A única forma de vencer o tempo. Lutar contra o tempo é desperdício de energia e tempo. Ele é implacável. Aceite o que ele traz. Não caia na armadilha de achar que você pode o vencer. A única forma de vencer o tempo é através dos nossos filhos e de viver e não apenas existir. Obter conquistas reais através dos nossos objetivos e propósitos. Ao final da vida, o maior arrependimento daquele mapa sempre vai ser de um pai e de uma mãe não ter passado tempo suficiente com o filho. Tenha presença no que você está fazendo. Nós somos a geração que acelera o áudio. Lembre-se, todos os caminhos levam à morte. Então aproveite o agora. Então hoje a gente tem muita gente que tenta lutar de uma forma, às vezes com cirurgias plásticas, com tentar se rejuvenescer, tentar ser a pessoa que era muitos anos atrás. Mas isso é um desperdício de energia, de tempo, de propósito. Você pode ser melhor, você pode ser mais forte, você pode se alimentar melhor e sua pele vai ficar melhor. Ao invés de você gastar dinheiro tentando botar um botox, alguma coisa do tipo. Então, essa é uma crítica que eu sempre tenho, eu sempre falo para Isa, assim. Eu falo assim, que eu consigo hoje em dia admirar a beleza do envelhecimento, a beleza de ser mais sábio ao longo do tempo. Isso é uma das coisas que até a mitologia grega ela é boa para ilustrar para a gente, porque na mitologia grega a gente tem o Zeus e ele é filho de Cronos, né? Ele é filho do tempo. E a gente diz na mitologia que a gente só caminha para o Olimpo quando a gente evolui os nossos pensamentos e as nossas crenças. Então, quando uma pessoa, imagina que você tira uma foto de uma pessoa e ela foi embora, uma foto, uma personalidade, e grava tudo, a personalidade, quem essa pessoa é, as crenças limitantes e tudo. Ela foi embora e voltou 20 anos depois. E você encontra essa pessoa como se ela fosse a mesma pessoa. Nada mudou nela. Ela não evoluiu. Ou seja, ela não caminhou nem um passo no tempo real. Ela só envelheceu e existiu. O que é a felicidade, gente? A maioria das pessoas não sabe muito bem o que é felicidade. E passa a vida toda perseguindo uma outra coisa, que é a alegria.
atrás do carro novo, da viagem, das roupas, do próximo objetivo. O Sêneca diz que a felicidade é um estado de espírito. Já a alegria é um sentimento que vai e vem. É algo passageiro. Felicidade é algo divino. E ninguém pode perturbá-la. Ninguém pode tirar, a menos você mesmo. Se alguém tira você do seu estado de felicidade, você é que é o culpado, por deixar os outros te tirar do seu centro. E você tem que se perguntar, por qual fragilidade ou falha isso me afastou do meu estado de felicidade? Isso vai te dar muitas respostas, né? Respostas que vão te ajudar a caminhar no seu propósito, a caminhar no seu tempo real de vida. É do desejo e desígnio do homem a felicidade. No entanto, nem mil, nem um em mil sabem no que se consiste. Aristóteles. Eu diria até que 1 em 1 milhão, a quantidade de coisas, mas eu concordo com ele. A gente tem que sempre que lembrar que a manada não conhece o caminho. Por isso você deve se afastar e abrir o seu próprio caminho. A maioria das pessoas te guia contra a verdade e a justiça. Use sempre sua razão e o seu conceito de valores para para te guiar perante a vida. Pense sempre que circunstâncias podem fazer você tirar do seu eixo. Reflita e se prepare. Porque se não fizer isso, brevemente você estará no seu estado. E você enfrentará esse estado sem ter nenhum preparo. Então, hoje em dia, fazemos muitas concessões para obtermos sucesso, e sempre temos que vigiar, porque devemos matar qualquer tipo de corrupção que entra no nosso caminho. A corrupção é uma praga para a alma. Ela nos domina e ela ocupa o lugar da felicidade. Então, não podemos deixar isso acontecer. Nunca. Então, para isso, para não deixarmos isso acontecer, a gente tem que encarar a vida como se fosse uma luta. E sempre estamos em guerra. Nós sempre estamos em guerra. Nós lutamos com nós mesmos, nossos defeitos, inércia, escravidão, a escravidão dos nossos instintos também, para alcançar os nossos propósitos e realizar a si mesmo como ser humano. Aqui, Les Brown passa isso daqui com maestria nessa frase. Life is a fight for territory. And once you stop fight for what you don't want will automatically take over. Para mim é claro que se você não lutar, se você não tiver seu propósito, se seu propósito não for claro na vida, se suas metas e objetivos não forem claros, e não acordar cedo para trabalhar atrás do seu propósito, você nunca vai chegar e a vida vai botar alguma coisa no lugar. Porque não vai ficar vazio. Se você não preencher a vida com coisas que você quer, a vida vai encarregar de preencher com o que você não quer. Isso é a única certeza que eu tenho. Afinal, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E aqui a gente tem um pouco do estoicismo aqui que eu posso passar para vocês. A coisa que eu mais vejo as pessoas que conhecem um pouco sobre estoicismo é achar que os estoicos não são humanos, que eles não são igual, que eles são pessoas anormais, pessoas perfeitas, mas eles são iguais a nós. Eles têm emoções, defeitos, crenças limitantes. As pessoas acham que o estoico não tem sentimento, ou que ele suprime as emoções. Mas, na verdade,
não suprime as emoções, ele as vive, reflete sobre e tenta extrair o que ela está dizendo para que ela não controle ele de maneira desenfreada. Tudo que é suprimido vai para algum lugar. Tudo que é vivido e entendido pode ser usado a seu favor. Então aqui Seneca ilustra isso, dizendo que the most powerful is he who has himself in his own power. Então quem tem controle a si mesmo, isso é o sinônimo de poder. E o Epictetus aqui, ele põe uma outra camada nisso daqui. Any person capable of angering you becomes your master. He can anger you when you permit yourself to be disturbed by him. Então, o que eles ilustram aqui é dizendo que quando você fica nervoso, quer dizer que alguém foi passível de tirar você do seu eixo, por causa de alguma limitação sua, e não uma limitação. E eles acabam se tornando seus mestres com isso. Uma pessoa quer manipular você, e ela consegue tirar você do seu eixo, da sua felicidade, do seu centro, ela consegue se tornar seu mestre e você se torna um escravo. A compulsão é uma pulsão que não dominada que virou vício. Então, todas essas... esse é um exemplo de raiva, mas a ansiedade pode te levar para esse caminho, o medo. Não suportar desconforto é um vício de fraqueza de caráter. Não suportar desconforto, tentar fugir de qualquer maneira. Então, são essas coisas que os estoicos tentam fazer você viver, essas emoções, e controlar essas pulsões, para que elas não virem compulsões. É isso aí mesmo. Achei que estava no slide errado. As virtudes cardeais. Vocês conhecem até melhor do que eu, vocês estavam vendo sobre isso. Aqui Aristóteles fala que excellence is an art won by training and habituation. Excellence, then, is not an act, but a habit. Virtude é um hábito. É o hábito de escolher entre dois extremos. Aristóteles dizia que aplicava muito sobre a justa medida. Então, essa justa medida é entender que o medo não vai embora, mas sim ele é controlado, ele é a justa medida entre bravura e medo. Aí que nasce a coragem. Não sei se vocês sabem, mas cardinal significa dobradiça. Então, Aristóteles fala muito sobre isso, dizendo que as virtudes, as virtudes cardeais, elas podem abrir portas e fechar portas. Então, aqui nós temos as 4 virtudes: a coragem, a justiça, a sabedoria, temperança, moderação. Só que eu vou pincelar 2 coisas sobre elas. A primeira é que, na minha opinião, a sabedoria, ela é o pai de todas. Ela consegue fazer a gente se guiar da melhor forma, no caso a justiça, a coragem e a temperança e a moderação. Sem sabedoria a gente não consegue se manter com isso. E um ponto que sempre me remete às virtudes é que a sabedoria, ela se aplica através de toda a realidade. A justiça, ela é feita para os outros. Então, você em direção aos outros. A coragem, ela é aplicada para situações difíceis e a temperança, ela é direcionada internamente para nós mesmos. E como eu falei, coragem não é ausência de medo. Aristóteles fala sobre a justa medida,
de onde nascem as virtudes. Coragem nasce do equilíbrio perfeito entre dois extremos, medo e imprudência. Então, são essas pulsões que a gente tem que controlar e achar a justa medida para que nasça a coragem. Jordan Peterson fala que you should be more afraid of taking risks and pursuing something meaningful, but you should be more afraid of staying where you are if it is making you miserable. It is like you are paying a price by sitting there being miserable. Clock is ticking, and if you are miserable in your job and now and change nothing, you will be much more miserable in 5 years. Então, esse medo sempre está aí. Esse medo sempre está presente. Medo de não mudar, medo de não sair do lugar. Mas a gente pode usar esse medo para nos mover para frente ou para nos paralisar. Mover para frente com prudência ou nos paralisar. Então, isso que temos que ter em mente sempre quando a gente enfrenta alguma situação difícil ou tem alguma coisa, ou a gente precisa de usar sabedoria, regular nossa ansiedade, fazer alguma coisa do tipo. Eu gosto de me perguntar sempre quais coisas estúpidas que eu estou fazendo regularmente para estragar a minha vida. E me alinhar se os hábitos que eu estou fazendo diariamente são alinhados com o que eu quero ser no futuro. Porque essas duas coisas são essenciais para a gente. O que eu estou fazendo na minha vida, regularmente, se eu estiver fazendo alguma coisa estúpida, provavelmente representa muito da minha vida. Principalmente se é diariamente, se é algum hábito diário. Se eu discuto todo dia com a minha filha, com meu filho, se eu reclamo o dia inteiro, isso toma uma proporção na sua vida gigantesca. Se 1 hora por dia você acaba discutindo, se 1 hora por dia você acaba discutindo, ao final de uma semana, você perdeu quase metade do dia discutindo, quase metade de um dia discutindo. Então, existe alguma coisa na sua vida que está te tornando um escravo, principalmente seu trabalho. Cuide do que você faz diariamente e com quem passa o seu tempo. Com que gasta sua energia e tudo isso. No caminho da vida, as suas férias representam muito pouca coisa do que é a sua vida de verdade. Então, muita gente está mais preocupada com as férias no Havaí que conseguiram pagar ou em Maldivas, que vai representar 5 dias de uma vida inteira, em vez de se preocupar com eu consigo ficar mais com a minha família, eu estou passando momentos bons, eu almoço todo dia, eu tomo um café com a minha família, porque isso para mim é a minha vida, o resto é resto. Calma aí. Perfeito. Deus está sempre falando conosco. Bom, Deus está em todo lugar, não é? Deus é vida, natureza e tudo. A todo momento Deus está com suas mãos abertas, nos dando graça. Mas nem sempre podemos recebê-la, porque estamos em desgraça. Mas se estamos caminhando para a verdade, para o nosso propósito, conseguimos contemplá-la. Se queremos crescer, temos que saber colocar as perguntas certas para a vida. Saber escutar o que ela tem a dizer. A vida é inteligente. Ela tem um propósito e aponta para o ideal humano. Elevar e ser o rumo da verdade. Valores e virtudes e sabedoria. As coisas não acontecem por acaso. Nada vai acontecer por acaso na sua vida. Tudo é reflexo do seu trabalho
Quando não temos um propósito, um caminho, não conseguimos fazer nada. Só lançamos energia para o ar. O Marcos Aurelius dizia novamente que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, a vida vai proporcionar todas as ferramentas para polir os seus defeitos. Basta você começar a ouvir e agir em cima disso. Carl Jung, ele fez um livro, ele estudava a vida se comunicando com a gente. Ele colocou o nome disso de sincronicidade. A Isa conhece bem, que eu já falei muitas vezes de sincronicidade. Sincronicidade é mais ou menos um chacoalhão que a vida dá na gente. Depois dela ter tentado falar com a gente, e ela dá um chacoalhão. Mas assim, ela só dá o chacoalhão se você está procurando as respostas. Senão você não vai conseguir ouvir, você vai achar que é mais uma coisa que está acontecendo no seu acaso. Então aqui eu passo um pouco sobre as chaves da sincronicidade, que é o que tem nesse livro do Carl Jung. A gente pode começar com experiências repetitivas. Não sei se já aconteceram com vocês, de vocês olharem uma fila, passarem, a fila tá andando mais rápido, você fala, eu vou para aquela fila. E vocês entram naquela fila e aquela fila para. Vocês vão no supermercado, falam assim, vou trocar a minha fila, entra na fila e acontece alguma coisa, a mulher não consegue passar o cartão, e aí vocês ficam presos lá, e se vocês tivessem ficado quieto, ia ser mais rápido. A gente tem que se perguntar se isso daqui não é a vida querendo dizer alguma coisa pra gente. Não é a vida que quer dizer que a gente está muito ansioso, a gente está muito presunçoso, achando que só a gente está com pressa. Então, outra chave de sincronicidade são as pessoas que atraímos na nossa vida. Acho que todo mundo já ouviu falar de algum amigo, amiga que só se relaciona com uma pessoa tranqueira. E repetidamente isso acontece na vida dela. A pessoa não consegue sair desse ciclo, porque ela não consegue ver, não consegue entender que a vida está dando esse chacoalhão nela. A vida está tentando ensinar ela alguma coisa, mas ela não consegue. Mas porque ela não está escutando, ela não enxerga, e ela vive esse ciclo quase que eternamente. As provas dos problemas que a vida nos oferece. Então, sempre tem algum, alguma coisa da nossa vida que aparece e a gente não consegue entender o porquê que essa coisa aparece, por que que isso está acontecendo comigo, por que 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 eu tenho que passar por isso. Mas quando a gente passa por isso e se torna melhor, a gente consegue olhar para trás e ver que esse problema era exatamente o que eu precisava para me tornar uma pessoa melhor. Então, informações aleatórias que vêm, que chegam na hora oportuna. Então, às vezes você está pensando em algum problema seu, está tomando alguma decisão difícil na sua vida, e de repente chega alguma pessoa terceira que não sabe nada do que você está passando e ela fala para você alguma coisa e isso daí te dá um clique, porque era exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Ah, aí temos outro também que são as portas que se fecham para a gente. No meu caso, por exemplo, eu posso dizer que foi o basquete. O basquete foi uma porta que eu fechei na minha vida e tudo na minha vida começou a melhorar. Quando eu fechei o basquete, quando eu virei essa página, eu comecei a trabalhar, comecei a perceber outras coisas, encontrei pessoas na minha vida profissional que me ajudaram a abrir minha perspectiva e mostrar que
existiam mais coisas do que o que eu só conhecia entre a minha família e a escola, por exemplo. Então, isso daí foi para mim crucial. Então, são às vezes portas que a gente não entende que por que fecham, por que elas fecharam. Mas a gente tem que, ou a gente tem que fechar, ou às vezes elas fecham por si só, mas quando a gente segue, entende e faz e recebe isso como ensinamento, a gente vê que tem outras coisas a mais que estão caminhando para outros caminhos se abrirem. Palavras que surgem na hora certa, as pessoas que falam, tem essa daí também, né? As portas que se fecham tem um velho ditado que fala assim, de um rapaz que está entrando no bar, e no bar ele começa a encontrar com outras pessoas e ele percebe que essas pessoas são ele mesmo. Aí ele encontra com a pessoa que ele seria se ele não tivesse desistido de jogar futebol, a pessoa que ele seria se ele não tivesse, se ele tivesse casado com determinada pessoa. E daí ele vai perguntando para essas pessoas no bar e ele fala, e ele constata que, na verdade, ele é o melhor que está ali. Ele foi a melhor coisa que aconteceu dentre as coisas que ele ficava perdendo energia e pensando, por que que eu não tomei essa decisão? Por que que não foi assim? Então, esse é um bom ditado aqui. E experiências alheias que antecipam as nossas. Então, são coisas que a gente, às vezes, alguém vem do nada explicar falar alguma coisa, contar alguma história que aconteceu. E quando você percebe, é exatamente o que você precisava ouvir. Era nítido, assim. Mas isso é uma coisa que chega quase que do nada. Às vezes pode ser um livro, um filme, alguma coisa que você vê. Mas quando a gente está de olho aberto, fazendo as perguntas certas para a vida, a gente consegue tomar isso como alguma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida para evoluir. Então, a vida lhe coloca provas pelo caminho e nós temos que enfrentá-las de peito aberto. Só assim conseguimos crescer e só assim conseguimos atravessar as portas que precisamos atravessar, enfrentando os dragões que tem nelas. A vida não é casual. Existe inteligência, você não é uma vítima dela. Ela não pegou você para Cristo, ela não nem te conhece. Ela simplesmente é. Suas dificuldades dão sentido à sua vida. Então, continue passando por elas de peito aberto. Deus está sempre falando conosco, mas nós é que estamos muito ocupados para ouvi-lo, para ouvi-lo. E prestar atenção nisso aí é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento para colocar a presença não só nas coisas que a gente faz, mas nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A vida trama a nosso favor. Acredite nela e aprenda a falar a sua língua. Agora, como vocês estão de horário? Como é que é o horário aqui? É 10 horas? Ou não? Pode continuar. Então beleza. Estamos indo. Acho que a gente pode ir até a parte das perguntas mesmo que você falou, né? Até pra gente... Não. Aqui. Eu acho que eu vou ter que pular as crenças mesmo, mas a gente vai até as partes das perguntas. A Mafia falou que vai precisar sair antes. Não, sem Então problema. tá bom. Eu vou pular as crenças, um outro momento eu trago as crenças. Mas aí a gente vai para as perguntas, eu acredito que tem mais 2 temas aqui. Esse aqui é bom. Dando nome ao seu maior inimigo.
A nossa maior batalha é contra um inimigo interno invisível, nós mesmos. Assim como mostra no espelho aqui. Esse inimigo pode até ter aliados externos, mas só o interno consegue derrubar a gente. E temos de ter consciência de que ao vencer o hoje, significa que amanhã ele vai estar aqui de novo e mais forte. The War of Art, Stephen Pressfield. Eu acho que ficou traduzido como a arte da guerra, ou alguma coisa do tipo. Ele chama de resistência essa força que a gente tem. E essa é uma força interna que faz de tudo para a gente não evoluir. E esse inimigo, ele é tão complicado porque ele nunca é desafiando a gente, mas sim justificando e mascarando as coisas. Sexta não é um bom dia para começar. Tenho uma coisa urgente para estudar antes de começar a estudar isso. Então, são vícios de adiamento e procrastinação que a nossa própria cabeça cria. A resistência só se apresenta para quem tenta evoluir de alguma forma. Uma pessoa que é comodista, ela nunca vai ter ouvido falar em resistência. Ela vai achar que se você tentar explicar isso para ela, ela vai falar, não, isso daí não existe, isso daí não é nada. Mas uma vez que a gente está ciente da resistência, a resistência pode ser mesmo até mesmo uma bússola para a gente, porque geralmente o que ela oferece mais resistência é a coisa que mais vai te evoluir quando você superar. Então, os sofistas são filósofos que eles gostavam de admirar a natureza e fazer paralelos com a nossa vida. Então, um dos paralelos muito antigos que a gente sempre usa é o fato de tudo na nossa vida é adaptativo. Temos sempre que exercer uma força, falhar e evoluir. Esse é o caminho. Para musculação, a gente pode usar esse exemplo na musculação. Mas isso daí é aplicado para tudo. A resistência tem os melhores argumentos para nós. Então, coisas supérfluas que trazem satisfação rápida, é certeza que é a resistência. Lembra sempre que crescer não é fácil nem rápido. E não se pode esperar aprovação dos outros para isso. Então, aqui ele ilustra 3 principais pontos da resistência. Então, a geração de problemas, sempre aparece um problema para a pessoa, está doente, não dormiu tarde, tem outra prioridade na frente para começar o que eu preciso começar, ou depressão e ansiedade. Esse é um caso sério, porque depressão e ansiedade, elas existem, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A maioria das doenças hoje em dia são criadas por marqueteiros. Tem um marqueteiro famoso em Wall Street que ele fala, me dê um sintoma que eu vendo um medicamento. Em grande maioria, isso é nada mais, nada menos do que angústia existencial, por não fazermos o que viemos fazer ao mundo. E usamos um medicamento para afogar o chamado da vida e nos sentirmos bem, evitando assim o enfrentamento da frustração de como vivemos a nossa vida. O maior exemplo disso para mim sou eu mesmo, quando eu era mais novo e afogava praticamente qualquer respiro existencial no álcool. Então, todo momento que eu não estava trabalhando, estressado trabalhando, eu estava bebendo com alguém, tomando alguma coisa com amigos, com não sei o quê, e sempre estava afogando esse chamado da vida para mim. E só depois o meu propósito começou a se mostrar somente quando eu tirei isso daí de mim. Então, só nesse ponto que as coisas começaram a mudar.
Então, ao invés de buscarmos autoconhecimento, autodisciplina, protelação de gratificação e trabalho árduo, a gente fica focando em outras coisas para afogar as coisas que a gente deve focar, que são parte integral da vida. Entenda que os sintomas da resistência são tédio, desgosto, amargura, até que você começa a buscar vícios pela vida, e a insatisfação às vezes pode ser tão grande, que a pessoa começa a desenvolver patologias reais mesmo. Então daí que entra a depressão e a ansiedade. Então, fuga. Quem não conhece uma pessoa que vive a 1000 por hora, que tem 1000 compromissos, que tem 1000 amigos, que tem 1000 coisas para fazer, mas jamais consegue ficar sozinha? É o medo gigante de encontrar a si próprio. Quando você mergulha dentro de você e se encontra, aprende que nada externo pode te ferir e que as adversidades são colocadas pela vida para fazer você crescer, assim como foi mencionado antes. O ser humano não pode se deixar acomodar com a mediocridade e se abater pelas infelicidades da vida. Isso é a raiz de todo mal que a gente tem que lutar. Então, aqui a gente põe a ponta para vencer a resistência. Ele coloca para a gente que a gente deve ser um profissional. E quando você começa a vencer a resistência, é exatamente a hora que você não pode abaixar a guarda. É a hora que todo mundo, tudo que está em volta de você, vai tentar te derrubar. Porque é muito difícil para o ser humano. Quando ele vê alguém se destacando, ele vê alguém que está vencendo a resistência, dói. Dói muito. Porque ele fala assim, eu podia estar vencendo, mas eu não estou conseguindo vencer. Então a gente tem que tomar todo o cuidado nesses últimos momentos e para continuar a vencer é necessário ter ordem para que as coisas sejam criadas, sejam trabalhadas com excelência. Então ele pontua que é a diferença de um profissional para um amador. O profissional, ele sabe que tudo custa o dobro e demora o dobro do tempo planejado. Um profissional trabalha todos os dias, não importa o que aconteça. Um profissional não aceita desculpas. Um profissional, todo dia, se vencer, e todo dia ele se vence e dorme o sono dos justos no final do dia. E um profissional nunca desiste, jamais desiste. Um amador leva tudo na brincadeira e nunca vai para o mundo real. Cada um de nós temos um recado para dar para o mundo, que só nós podemos dar. E se não dermos esse recado ou levarmos essa palavra, algo vai se perder, alguns sonhos vão morrer. Somos únicos e insubstituíveis e temos essa missão no mundo de levar essa palavra. Aqui para finalizar, a gente tem os 4 acordos, onde eu vou colocar um highlight, que é como se fosse uma direção para o que eu gosto de seguir na vida. Então, é ser impecável com sua palavra, nunca falar, nunca abrir a boca para focar, para dizer mal de alguém, e principalmente para falar com você mesmo. Sempre fale com você mesmo, com integridade, nunca coloque você para baixo, porque você vai dar força, vai dar voz para a resistência. Nunca leve nada para o pessoal. Tudo que acontece externamente, tudo que alguma pessoa fala para você, se trata dela e não de você. Tudo é a pessoa que está projetando. Se a pessoa grita com você, é ela que perdeu o centro dela. É ela que está com raiva. Se você responde gritando, você perdeu o seu centro. E você entra no mundo dela. Então nunca leve nada para o pessoal.
Não don't make assumptions. Não presuma as coisas. Tome coragem para falar o que tem que ser falado e fazer a pergunta certa. Nunca deixe subentendido. Isso aí vai principalmente para as mulheres. Perguntem sempre para os homens. Porque os homens às vezes não conseguem expressar tudo que querem expressar. Então vocês têm que pontuar e têm que tomar coragem para fazer as perguntas certas. Isso vale para tudo, na vida. E sempre dê o seu melhor. Como a gente viu anteriormente, a gente nunca sabe quando que é o último dia nosso. E a gente quer que todo mundo guarde bons pensamentos nossos. É só a única forma de a gente conseguir vencer o tempo. Então, se a gente for embora, hoje, amanhã, daqui 10 anos, uma vez que você dá o seu melhor, você sempre será lembrado por isso. E seu melhor não seja duro com você, seu melhor pode variar de um dia para o outro. Mas sempre busque fazer o máximo. É isso. Aqui vai ter as crenças limitantes que eu vou trazer para vocês em um outro momento. Mas podem abrir para perguntas e qualquer coisa do tipo. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu anotei várias coisas, algumas coisas aqui, e eu queria, na verdade, só reforçar. Perguntas eu tenho uma. Mas eu acho que é muito bom para nós, principalmente depois porque a gente leu o livro Virtudes no Cotidiano. Eu sei que a Carla não leu, mas ela, né, viu as nossas discussões aqui. E eu acho que é bom, eu ia falar, é bom ter a visão do Vini, de uma pessoa de fora, e uma pessoa muito bem centrada, né, que a gente já admira, né, eu particularmente. Eu nunca falei isso pessoalmente para ele, mas ele sabe pela isso. E então é muito bom porque eu acho que ele vem reforçando tudo que a gente realmente vem falando aqui, né? E com maestria e lógico, ainda com pontos a mais. E eu brinco que foi quando eu falei dos virtudes do cotidiano, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente, né, entende, né, a vida pelo caminho certo, a gente, eu pelo menos, né, vou falar por mim, eu os coloco num caminho que, tipo assim, tô num caminho melhor. Aí, quando eu acho que eu tô num caminho melhor, a gente vem um outro aprendizado e fala, nossa, eu tô muito lá embaixo ainda, preciso melhorar ainda mais. Mas eu acho que isso é positivo, porque acaba sendo uma briga, de uma forma, não a briga, mas eu acho assim, como que eu posso dizer para você? Nos leva a não cair pelo caminho da soberba, porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a estudar, começa a ir por esse caminho, ainda mais no mundo de hoje. Eu acho que a tendência da gente se tornar soberba do tipo assim, nossa, o mundo está todo errado, e eu sou a certa, e nos convida realmente a melhorar, a ter esse conceito de que a gente sempre vai ter a oportunidade de melhorar, até no último dia da nossa vida, até porque é o que o Vini falou, a gente não sabe o último dia da nossa vida, então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Então a gente sempre tem, com certeza, sempre vai ter a oportunidade de melhorar. Então, para mim foi maravilhoso. Você falou ali da felicidade e da alegria, é uma coisa que eu também já tenho refletido há algum tempo, né? Então, e foi uma coisa que eu até me deparei um pouco com esse conceito recente, né? E eu vi o quanto eu vivia nesse mundo da alegria, né? No sentido de que, tipo assim, ontem mesmo eu vi um meme no Instagram que eu falo, cara, graças a Deus eu não tô mais nesse mundo. Tipo assim, uma pessoa olhando pro nada, falando assim, é aquele momento em que você não tá esperando chegar nada que você comprou da internet. Isso é muito triste, porque quando você vive nesse mundo, você vê que você só vive de alegrias, ou seja, você vai na internet, você compra alguma coisa, aí aquela coisa chega, você fica todo empolgado porque chegou, porque você vai abrir, e, tipo assim, um tempo depois, aquela alegria passa. Uhum. É a mesma coisa da viagem, né? É lógico que a gente não vai deixar de fazer isso na vida, lógico que a gente não vai deixar de comprar, lógico que a gente não vai deixar de viajar, de turistar, de fazer as coisas que a gente gosta. Mas a gente colocar, eu acho, essas coisas, cada uma no seu lugar, né? Porque a felicidade, na verdade, é você viver o seu dia a dia
né, você vê beleza no nosso dia a dia. Por quê? Porque vai ter momentos, por exemplo, um momento em que a gente não vai estar bem financeiramente, a gente não vai poder ter essas alegrias. E aí eu não posso, nossa, a minha vida acabou porque eu não posso viajar, porque eu não posso comprar, porque eu não posso isso. Então, eu acho que isso fez muita diferença para mim também quando eu aprendi isso. E, na verdade, a minha dúvida era eu queria que você trouxesse o conceito de estoicismo. Eu acho que eu entendi a forma como você explicou, mas eu queria o conceito mais literal. Tipo, o estoicismo sabe? Porque é uma palavra que eu Sim, também sempre vejo e eu realmente não sei o que é. certo. Então, não, perfeito, tudo que você Só falou, para assim, o Vini falar, só para tornar mais claro, porque isso é uma palavra que ixi, a gente está vendo muito hoje, né? O tempo inteiro a gente escuta a questão do estoicismo, aquele livro estoico, e enfim, e a gente, apesar de a gente escutar, virar moda, mas muita gente nem sequer sabe do que ela está falando, sabe porque um filósofo falou e ponto. Exato. Tipo sim, isso. sim. Não, é perfeito. Assim, o que você falou antes é perfeito. A gente sempre, é o que eu disse sobre iluminar a nossa sombra. A gente tem uma lanterninha, a gente só tem uma perspectiva. Conforme a gente vai entendendo, essa lanterna ela vai ficando mais potente, a gente tem novas perspectivas sobre a vida. E a gente sempre vai ter uma camada a mais, assim, e a gente, o importante é a gente ver que a gente ainda não chegou. Uhum. Então, quando você tem um problema e você sabe que você tem esse problema, você está lutando contra esse problema, ele é claro para você. É, Agora, a pessoa que não entende que tem um problema, ela nunca vai evoluir para isso. Então, sempre que a gente entende que tem alguma coisa a mais, a gente consegue perseguir. Se a gente não enxerga essa coisa a mais, a gente não vai perseguir o quê? Não existe, tem um muro aqui. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que passar. E o estoicismo, o pessoal fala muito sobre ele hoje em dia. Assim, o estoicismo é uma escola de filosofia, assim, são vertentes filosóficas, assim como eu falei sobre deixa eu ver, agora me fugiu o nome deles. Assim como eu falei sobre os sofistas eles observavam a natureza para trazer para o cotidiano as coisas. Então, eles viam como funcionava os cosmos, a natureza, o ecossistema, para ver como que a gente podia aprender sobre a vida no nosso dia a dia. E o estoicismo, ele fala de uma maneira mais assertiva e executiva de como viver a vida e como controlar essas nossas pulsões. Então, a Sim. principal escola dele é falar sobre isso. É como você utilizar as virtudes para que você chegue nela, você encontrar a medida certa do medo e da bravura para você achar a coragem. E ao invés de você ser dominado pelo seu medo, ou ser dominado por, não, eu sou melhor, mais bravo, atravessar a rua e sem olhar e pronto, morreu. Não é assim. Então, a gente trazer a razão para tentar trabalhar junto com a nossa emoção. Então, eu diria que o estoicismo, a escola, principalmente, ela tenta dominar a emoção e para trazer um pouco de razão para o nosso dia a dia. Por isso que ele é tão famoso, assim. Porque é uma coisa mais palpável de se trazer. Uhum. Quer falar alguma coisa, Carla? Eu também anotei aqui algumas coisas, adorei a aula. Foi ótimo, participa mais vezes. Eu preciso trazer as crenças. As crenças, eu acho que vale uma aula inteira, né, sobre isso. Sim. Vale, são mais 20 slides, as crenças. Então, eu acho que até vale uma aula. E eu também fui anotando aqui algumas coisas. Eu acho que vamos começar pelo propósito, né? Quando o Vini falou sobre
propósito de vida e metas, que eu também fui aprendendo um pouquinho, que a gente tem que saber o propósito que você quer e traçar metas. E, assim, há pouco tempo também foi onde eu percebi que, para mim, pelo menos, funciona as metas mais curtas, para eu conseguir chegar na meta mais longa, né? Eu percebia que a meta, às vezes, quando era muito mais lá na frente, eu me perdi um pouco. Então, com a meta mais curta, eu consigo me reorganizar mais rápido. Então, olha, eu não consegui tal coisa, o que eu tenho que mudar? Então, o fato de mudar a meta ali mais curta, assim, para mim funcionou melhor. Então, foi uma das mudanças, assim, há pouco tempo que eu comecei a fazer para alcançar, porque sempre para mim era muito inatingível lá na frente. Então, eu acho que isso também foi legal ter falado e relembrado, né? Aqui. Sim, não, as metas são essenciais, assim. Eu revejo a minha meta mensalmente, todo mês, todo final de mês eu revejo as minhas metas. E revejo mais ou menos uma aula dessa aqui que eu tenho, só que ela é só meio que bullet points, ela é bem mais concisa, que é todos os insights que eu fui coletando durante o que eu vou aprendendo alguma coisa, eu achei relevante, eu boto lá. Que eu tenho que ser sempre lembrado, porque senão esquece. E Bom, depois, quer falar mais alguma coisa disso? não, manda bem. Aí depois da família, eu achei também, eu mudei muito também meu ponto de vista sobre o conceito família, né? E eu acho que é muito difícil a gente entender que a família, depois que você casa e tem filhos, é o seu marido e os seus filhos, né? E eu acho que às vezes a gente vai se perdendo muito com os problemas dos pais, avós, irmãos, né? E isso afeta muito a nossa família. Então, aprender sobre a hierarquia e quem é a sua família depois que você constitui uma, eu acho que também fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. E eu acho que isso, e para nós todos aqui que imigramos, a Vini e a Isabela, numa situação diferente minha e da Carla, porque nós já viemos com a nossa família formada, eles também, mas só tinham eles, né? Eram mais novos, tudo estava em outro contexto. Eu acho que se somos fracos, a família desanda na imigração. É verdade mesmo. É um desafio gigantesco. Exatamente. Agora, o contrário... Eu acho que é em ambos, né? Porque nós que viemos casados, mas sem filhos, nós vimos muitos casais que desestruturaram aqui. Porque, como não tinha filhos, então não tem esse apego ao filho, então é muito mais fácil. Tá muito difícil, eu não consigo lidar com a depressão ou com a falta da minha mãe, eu vou voltar. Tem casal que um ficou, o outro foi, um queria ir além e o outro não quis, então eu acho que você... Oi. Eu acho que você sair da sua zona de conforto, que é estar na casa dos pais, faz meio que ofuscar a necessidade de você fortalecer essa união de casal e de família, e ver que essa é a família que você escolheu, não é... E do compromisso, né, Isa? Do compromisso. Exatamente. Porque aqui você não tem para onde correr. Aqui é só você. Ao invés de... você não tem para onde correr, só que as pessoas, infelizmente, muitas famílias, muitos casais, ao invés de amadurecer, prefere correr no sentido de separar, porque não sabe lidar com isso. Que é o mais fácil, né? Voltar, o comodismo, tinha tudo com os pais. É que eu falo que para nós é diferente, porque a gente tem que se fortalecer. Quando a gente já tem os filhos e vem,
existem várias, não sei, a Carla se concorda comigo, eu acredito que sim, porque a gente pensa na gente, mas a gente também pensa neles. Então, por exemplo, eu que vim com o Rafael pequeno, fica várias coisas na cabeça, do tipo assim, ai, eu tô privando meu filho de viver com os avós. Aí você começa a pensar nos avós também que estão lá sofrendo. Não só isso, é uma série de coisas, mas e tem uma hora que eles também cobram, né? Porque o Rafael pequeno, às vezes, ele cobra, e mesmo até não tendo muita lembrança, né? Então, assim, mas eu acho que a gente acaba, de certo modo, também passando esse valor para eles. Não que eu ache que esse valor de família, de núcleo familiar, não que eu acho que só quem imigra vai conseguir passar, de jeito nenhum, muito pelo contrário, eu acho que né, maduro é aquele que consegue passar isso no dia a dia normal, né, numa vida normal. Independente do contexto, independente da circunstância. Mas eu tô falando que, para mim, a imigração ajudou. Talvez eu não desse tanto valor ao meu núcleo familiar se eu tivesse lá ainda na minha zona de conforto. Mas é isso mesmo. Até porque, falando de crianças, até porque quando você tem os avós perto, é muito fácil você chegar no final de semana, no sábado, deixa lá na casa da avó, porque daí ele adora ir para casa da avó, a avó adora ele e eu fico aqui na minha zona de conforto. Meus pais fizeram muito isso comigo. Eu passava todo final de semana na casa da minha avó, não estou culpando eles. Mas é porque acaba que, naturalmente, tipo assim, a minha avó amava ficar comigo, eu amava ficar com a minha avó. Uhum. Só que daí o tempo passa, né? Exato. E os filhos a tendência é que eles tenham, sei lá, seus 14, comecem a criar um 12, que comecem a criar o próprio mundo, e daí quanto mais eles envelhecem, menos tempo eles vão passando com você. Uhum. O que acontece é o contrário. As pessoas põem isso debaixo do tapete, passam toda a infância da criança, que é o momento que a criança está lá 100%, e daí, quando a criança quer bater as asas, a mãe e o pai pegam e falam, não, volta aqui, agora que eu quero passar tempo com você. Exatamente. Agora não é hora. E é onde daí vem toda a questão dos conflitos e tudo mais, e aí... E Exatamente, faz muito sentido. Crianças com 30 anos nas costas. Exato, exatamente. É o que mais tem agora, É o né? que mais tem agora. Uhum. Menos compromisso, menos responsabilidade, mais facilidade, né? Uhum, uhum. Tem mais alguma coisa que você queria falar, Carla? Não, aí depois também a única que eu anotei, a última coisa era sobre a felicidade e a alegria, que você também já falou, Lê, mas eu também, assim, uma vez eu vi uma pessoa falando que a felicidade não é quando nós chegamos lá, é o caminho, a felicidade é o caminho. E depois que eu ouvi isso, comecei a refletir, eu acho que foi muito o que o Vini quis dizer, né, que é a diferença da alegria, do imediatismo, é de você conquistar uma coisa ali e aquilo te alegra, daqui a pouco aquilo já passou e você já procura outra coisa para, né, ter alegria. E eu acho que hoje o mundo está muito pautado no imediatismo e no valor dinheiro. Exato. E o que me trouxe também muito de ensinamento foi quando, né, que depois a Lara Nesteru que falou isso já algumas vezes e me fez muito refletir, que como ela tem muito dinheiro hoje, e depois quando você começa a acompanhar ela com outro olhar, você vê o quanto ela é infeliz. E aí você fala assim, nossa, mas ela tem todo o dinheiro que ela pode ser feliz. E ela falou já várias vezes que isso, na verdade, acaba trazendo muito mais infelicidade, porque a gente que não tem o dinheiro, muitas vezes a gente, né, fica almejando certas coisas, a gente parece que todos os dias a gente tem um propósito, não de ganhar dinheiro, mas é claro que a gente tem nossos sonhos materiais também. Então, ela falou nesse sentido, e fez sentido para mim. Ela já não. Então, por exemplo, uma viagem para ela hoje, para Maldivas, por exemplo, que a gente sabe que é uma viagem extremamente cara, tanto que ela teve o episódio onde ela foi para Maldivas e ela chegou lá, ela ficou 2 dias totalmente em depressão. Mas é porque para ela falou, quando a gente vai a gente alcança essas conquistas, a gente quer aproveitar, né? Porque a gente sabe que não é tão fácil juntar um dinheiro para ir para Maldivas. Ela não, ela já tem tanto dinheiro que se ela quiser voltar na semana que vem, ela volta. E aí, então, ou seja, as coisas começam a perder sentido. E por que eu tô falando isso? Não para a gente cultuar o dinheiro, mas ao contrário. Então, para você ver que é um exemplo de uma pessoa
de certa forma, madura, que tem muito dinheiro e traz esse ensinamento para a gente, de que o dinheiro, na verdade, no final das contas, não leva a nada. Então, está muito ligado, eu acho, e foi ela que falou também para mim, a primeira vez, esse conceito de felicidade e alegria, né, e é um perigo esse negócio de dinheiro, porque daí o que acontece? Você quer mais dinheiro e aí você só quer ficar comprando, porque você só quer ter aquela alegria momentânea, mas, gente, às vezes a gente não vai ter uma vida para usar a quantidade de sapato. E ela é muito assim, né? Que você tem a quantidade de bolsa que ela compra, e cada vez você vai querendo mais, porque na verdade você não é feliz, você só é alegre. Então, isso para mim é muito. Eu queria só falar mais uma coisa que acho que o Vinícius também falou e também ninguém fala. Se está todo mundo indo para um caminho, desconfie. Né? Eu acho que é natural do ser humano ser autocentrado. Acho não. É natural do ser humano ser autocentrado, o Vinícius também falou isso. Então, e hoje, se tem uma grande massa indo para um caminho, desconfie, porque é sinal de que ali tá o facinho, ali tá o gostosinho. Então, assim, e a gente vê isso, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de número de seguidores. Se você pega um artista da Globo, ele vai ter milhões de seguidores a mais do que nem o Ítalo Marcilli, que tem, acho que já chegou a 2 milhões de seguidores. É pouco perto do Anitta. E de quem que é melhor, Anitta ou Ítalo Marcilli, entendeu? Então, assim, se a grande massa está indo para esse lado, desconfie, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque essas pessoas vão sempre levar para esse lugar mais gostosinho, mais fácil. E não porque eles são pessoas más, eu acho que também são pessoas que não, né, não tiveram essa base, esse ensinamento, e talvez estão vivendo essa vida que nem a Lara Nesteruk, né, que ele tem muito dinheiro e fica procurando essa alegria eterna. E é muito, eu acho muito triste, porque o que acontece? As pessoas que não têm esse dinheiro todo, elas acabam muitas vezes indo para esse caminho, para esse conceito, mas elas acabam também se frustrando, porque elas começam a viver num mundo, né, acho que até de um pouco de inveja, então, para mim, é muito contraditório. Hoje eu falo, depois que a gente começou a estudar a doutrina católica e essas, né, filosofias, essas coisas todas, as virtudes, a gente vê que a gente se torna uma pessoa melhor e uma pessoa muito mais feliz. Por quê? Porque a gente se alegra com o pouco, a gente é feliz com o pouco, né, e não com muito. Então, é um caminho inverso. Então, a massa, quando vai para esse lado, eles vão felizes da vida, esse positivismo todo, essa Hakuna Matata, né, que o Vitor até fala isso no livro, né, de, beleza, não sei o quê, e só que no fim é um positivismo fraco, porque daí quando você chega lá, e são essas pessoas que vão o quê? Tomar remédio para depressão, né, e tudo mais. E eu não sei se vocês viram, mas o meme do momento agora tipo assim, como a gente fala muito de sair da zona de conforto, o meme do momento agora todo mundo fala que a gente tem que sair da zona de conforto, eu quero mais ficar na minha zona de conforto. Eu não vi isso. Saiu um vídeo de uma pessoa, assim, mas eu já vi várias pessoas falando, e pessoas que são no Facebook, que são minhas amigas, que eu sei que minhas amigas no Facebook, né, que vão para esse lado, estão tudo postando isso. E são as mesmas pessoas que postam o quê? O positivismo exagerado, aqueles memes de que, tipo assim, eu queria só viajar na vida. E aí, é lógico que eles agora estão postando esse meme novo, que é... Mas é que, infelizmente, as pessoas, elas postam o que elas nem pararam para pensar, elas simplesmente agem no impulso, elas não sabem nem o que elas estão falando. Elas estão fazendo o que está todo mundo fazendo. Isso para tudo, tanto para o bem quanto para o mal. A mesma pessoa que prega sobre maternidade, ela nem sabe que ela está pregando sobre maternidade. Exatamente. Prega sobre família, ela nem sabe que ela está pregando sobre família. Ela só achou legal, conveniente. Se, vamos supor, falando desse negócio de família, eu estava vendo a Sâmia falando hoje, que ela diz que é para mulher, o máximo que se ela pode ficar em casa com os filhos até os 12 anos, porque é uma fase que a criança precisa. Mas ela disse que, ao mesmo tempo, tem mulher que não tem condição disso. E tá tudo bem também. A gente tem que olhar para a própria realidade. E aí acabaram com ela, falando que ela não sabe falar certo, que daqui a pouco ela vai começar a vender para as mulheres como vender no marketing digital.
Por que isso? Porque as pessoas, elas olham para uma coisa e elas não sabem olhar para a própria realidade, elas só, tudo ela acha bonito, e o que convém ela no momento, ela pega para ela e diz que é dela. Ela não tem as próprias princípios, ela não sabe nem o que é princípio, eu acredito, sabe? É deturpar, né, a informação, Exato. de acordo com a vida dela, né? Isso. De O que acordo com convém. a perspectiva, Isso. aquele negócio da árvore lá. Uma pessoa olha a floresta e ela vê só lenha lá para Uhum. queimar. Então a pessoa recebe a informação e ela não consegue distinguir E ou com a pensar sobre isso. internet é cada vez mais isso que a gente vê, né? As pessoas detonam, quer dizer, elas presumem aquilo, acha que é a verdade dela, né? Que é, e Uhum. transforma um trecho do contexto todo, né? Em um. É complicado isso. Nossa. Mas voltando ao ponto do dinheiro, tem Maslow fez um estudo que ele desenvolveu a pirâmide Maslow, e na pirâmide Maslow tem as coisas que a gente precisa, né? Então, e a base da pirâmide é a necessidade básica. Então, precisa de um teto, precisa de comida, e precisa de um pouco de segurança, e são essas coisas que são a base. Uma vez que você saiu da base financeira, a quantidade proporcional de felicidade que o dinheiro pode trazer é sempre menor, é como se fosse a pirâmide. Quanto mais você sobe no topo, a felicidade que esse dinheiro vai trazer é cada vez proporcionalmente menor. Então, assim, realmente, a Não gente que eles precisa. não tenham o seu valor, né, Vini? Não que a gente Não, não tenha que correr atrás de ganhar dinheiro, obviamente, não, também tem lógico que a isso. gente tem. A gente É, tem que ser rico. é, Não tem outro meio. Mas se a gente sabe o nosso propósito, a gente consegue direcionar exatamente para o exatamente. que a gente quer. Da forma positiva, exatamente. Uhum. A gente não tem que fazer isso ser um fim. Isso é só uma. Exato. O dinheiro, ele é bom para a gente ter tudo aquilo que ali na base melhorar, que é a segurança, é o conforto, é o bem-estar da sua família, né? Uhum. Uhum. Então, Exato. te proporcionar ali, eu quero fazer um curso, eu vou lá, faço curso, quer dizer, não. Porque para mim, uma pessoa rica, uma pessoa que ganha 100 mil por mês e gasta 100 mil por mês, para mim não é uma pessoa rica, é uma Não é pessoa uma pessoa pobre rica, é verdade. que tem muita coisa, mas é pobre. É verdade. Eu considero, por exemplo, minha mãe uma pessoa rica. Minha mãe sempre foi vendedora, mas ela consegue viver com muito menos do que o que ela ganha. Já fazem muitos anos isso, e muitos anos que ela faz isso, então ela conseguiu ter uma vida mais estável e mais tranquila. Mas é Então, aquilo, né? A pessoa verdadeiramente rica, ela continua com o mesmo carro, com a mesma roupa, com o mesmo. é, Aquilo que você falou do Elon Musk, né? Da roupa, eu já tinha visto também, tinha achado aquilo genial, assim. É o do no, Facebook, não no é? Facebook, é o Mark Elon Musk Zuckerberg. não, o Zuckerberg, eu já tinha visto e eu achei aquilo também, quando eu vi, eu falei, cara, é mesmo. Quanto tempo a gente perde? É isso também eu escrevi aqui. Quanto tempo a gente perde com essas besteiras e essas questões dos procedimentos? Isso é uma coisa que não sei se eu já tenho talvez esse conceito enraizado na minha cabeça, mas uma coisa que eu detesto é ir em salão de beleza. Gente, nossa, eu tenho uma preguiça eterna, porque eu acho um tempo desperdiçado, assim, eu tenho preguiça. Então, assim, isso também foi muito legal, Vini, falar, porque quanta gente perde dinheiro e tempo nessas coisas, né? Tem gente que gasta milhões tentando modificar, e Uhum. quando você. Eu quero modificar meu nariz. Modifiquei o nariz. Não vai ficar do jeito que você quer. E você vai pegar e vai voltar. Você vai continuar envelhecendo com esse nariz. E você vai ter que voltar lá de novo. Porque você não vai estar contente. Você já mexeu, você já encostou. Então, se você não tem algo que é realmente. Poxa, é um caso cirúrgico. A orelha nasceu quase que sem orelha. Precisa botar uma orelha aí. Alguma coisa do tipo. Se não é
algo muito grotesco, nunca vale a pena você deitar numa cama de cirurgia, porque é risco. É risco de ser seu último dia ali. Pode pegar uma infecção e pum. Exatamente. E tem gente hoje em dia fazendo loucuras por causa de vaidade, né? Uhum. O Brasil vê muito isso, né? E você não ganha tempo nenhum com isso. Você só gasta tempo. Você vai fazer um procedimento invasivo, você vai ficar lá, sei lá, fazer uma lipoaspiração, você vai ficar, sei lá, um mês sem fazer nada, porque você está se recuperando desse negócio. Você não pode fazer um exercício, não pode fazer seu dia a dia, suas coisas, Trabalhar, né? E é tempo que você perde. E às vezes em menos de um mês você consegue voltar para o que você tirou. sim. E não, nem só isso, né? A bariátrica também, né? A bariátrica também. Esses dias eu estava lendo sobre isso. Nossa, o quanto quanto de malefícios, né? Ela traz para a vida inteira depois. Mas é o que o Vinícius falou, né? Existe hoje também, hoje em dia, essa indústria muito farmacêutica, né? Muito da solução rápida. Eu estava conversando com o Léo até essa semana, porque ele tinha visto uma matéria de um documentário, na verdade, onde a repórter ela falou com farmacêuticas dos Estados Unidos que vendiam assim remédios caríssimos. E ela foi em lugares lá no México, acho, e na Índia, onde eles vendiam medicamentos que não eram medicamentos, na verdade, eram farinhas e corantes tipo assim. Aí o que eles faziam? Eles vendiam. As pessoas estavam saindo dos Estados Unidos, por exemplo, diabéticos saindo dos Estados Unidos, indo para o México para comprar esses remédios que, tipo assim, que não agregava nada, porque era muito mais barato do que o original. E ela entrevistou as pessoas porque essa é um documentário bem legal. Ela tem vários episódios que ela vai nesses lugares mesmo, onde as pessoas são criminosas mesmo, né? Ela vai em lugar de tráfego. E aí o Léo falou que os dois, ela entrevistou os dois, tanto o cara da farmacêutica quanto o cara e as autoridades dos Estados Unidos também, do tipo assim, você sabe que os americanos estão saindo para comprar, daqui saindo para comprar aquele medicamento e, tipo, estão morrendo por causa disso, porque, na verdade, não é um medicamento, é um pirata, não sei o quê. E todos falaram assim, eu não estou preocupada, para mim é business. Ele disse que ela mostrou a indignação dela, tanto o cara da farmacêutica que vende o medicamento com o preço lá elevado, quanto o cara que faz, o indiano que faz o medicamento. Aí eles aparecem, lógico, eles aparecem todos mascarados, tudo, ela não mostra a identidade deles. Tanto os caras que fazem os remédios falsos, porque eles falaram que as pessoas compram. Tipo assim, então as pessoas não estão preocupadas com os outros. E o que acontece também com as pessoas? E por que eles estão ganhando dinheiro? Porque está todo mundo buscando solução fácil, né? Então, assim, e é uma tristeza que você fala, cara, o mais é o que eu falo, se todo mundo vai naquele caminho, se é o mais fácil, é o mais barato, não é possível que seja bom. Apesar que e o mais caro também, né? Nem sempre, porque que nem a bariátrica é uma cirurgia cara e te traz, assim, uma série de consequências que ninguém te fala. Você imagina, você tem um órgão inteiro lá que serve para absorver todos os seus nutrientes, tudo que você precisa de energia e tal, e daí você corta ele no meio. Aí a vida E inteira o você vai pior ter não é metade. isso, né? O que a gente vê na bariátrica é que a grande maioria volta a engordar. Sim. Porque não trata a cabeça, Porque não não trata a trata cabeça. ali, né? Então, a pessoa volta a comer e volta a comer muito, ou ela adquire outros vícios, então ela tira o vício de comer e começa a beber, ou começa a parte sexual também. Uhum. Então, a gente também vê muito isso daí hoje em dia, que é o imediatismo fácil, que também não é fácil, essa cirurgia, o preparo e o pós, mas que após alguns anos a pessoa volta ao que era, né? Exatamente. Essa solução são os hábitos.
A Isa prega muito sobre isso. São os É, hábitos. e é mesmo, né? Sim. Tá mudo. Tá muito. Tudo é hábito. Tudo, tudo. Tudo. Desde da hora que você acorda, durante o seu trabalho, na hora que você vai comer, a hora que você vai dormir. A forma como você conversa com alguém, se comunica com alguém, é hábito. Então, eu tenho pessoas próximas de mim que tudo fala, ai, mas é assim que eu sou. É. Vocês vão ver nas crianças Mas é uma limitantes lá. fuga também, né? É, Uma mas fuga, assim, assim, a pessoa sim, é uma eu não vou fuga, mudar. mas a pessoa, ela. Mas é assim, mas é assim que eu sou. Mas é exatamente, é o inimigo que eu estava falando. Ele dá a fuga como desculpa e, na verdade, é uma fraqueza de caráter que a pessoa não quer enfrentar. Então, ela foge dessa fraqueza e daí depois ela foge das outras coisas que aparecem em cima dessa fraqueza. Inclusive, o Ítalo fala uma coisa e eu gosto muito. Ele diz que tem muita gente que tem aquela questão, ai, mas eu fui criada assim, mas eu aprendi, eu vivi desse jeito. Tá. Se você sabe que você aprendeu assim, mas que esse não é o jeito certo, então não é o problema dos seus pais. Isso é uma falha de caráter seu, é um mau caráter seu, porque você sabe que tá errado. Você não, mas você E não é quer. verdade. E outra, ninguém nasce e tem que morrer igual, não é verdade? A gente pode aprender, modificar, aprender, Mas é que modificar. é fácil terceirizar a culpa, né? Até anotei o que o Vinícius falou, né? Não suportar esforços é falta de caráter. É exatamente isso. Exato. Você não consegue enfrentar. Você aceita, você desiste pela resistência. A resistência vence. Então você tem que enfrentar isso daí. Não pode nunca fugir, Se acomodar, né? se acomodar. Isso aí. Isso daí nunca é o caminho. Nunca é o caminho. Nunca. Mas eu acho que assim, eu acho muito bom tudo isso que a gente está passando aqui, tudo que a gente vem discutindo, a gente vem amadurecendo, porque somente nós que somos pais, né? Porque a gente já vai, se Deus quiser, transmitindo isso para os nossos filhos e que eles já cresçam com uma ideia diferente da massa de hoje. Que Eu eles acho que é saibam, um desafio muito grande que a gente tem pela frente. sim, que eles saibam diferenciar. Esse é o mais. Que eles saibam diferenciar, exatamente. Fortalecer os valores, né? Porque é muito fácil corromper hoje. Então, Exato. Só que é por isso que a gente também tem que melhorar todos os dias, porque muito da criação deles também é baseada no exemplo, né? Tudo. Exemplo arrasta. Arrasta. E mais para, acho que eu estava lendo um livro que a Isa me deu, que é sobre e se o filho do Aristóteles tivesse um iPod. O título não tem nada a ver, mas é sobre Eu achei o título criação. ótimo. É sobre criação dos filhos, né? E daí eles falam lá que quando o filho chega no período de adolescência, ele começa a conflitar o que as pessoas falam com as atitudes das pessoas. E é nesse momento que faz que ele tira você, que ele pode tirar você como exemplo. Porque se você fala uma coisa, mas você faz outra, você fala, não joga o lixo no chão, mas você joga o lixo no chão, ele vai falar assim, não, isso não é um exemplo que eu devo seguir, ter que procurar outro modelo, porque esse modelo está divergente. Então, a gente tem que ser íntegro com o que a gente fala e o que a gente faz.